Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Essa Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos aqui mais uma vez reunidos, eu, Aloísio, com ele, Eduardo, que está passeando, e ela. Muita paz, que Jesus nos Maria conduza. De Fátima. Eu tô rindo porque o Eduardo passeando, não tem como a gente não rir, não é? Pois é. Então nós estamos aqui conversando a respeito dessa obra, que é o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 3º, solução de alguns problemas pela doutrina espírita, e nós estamos no tópico O Homem durante a Vida Terrena. E hoje nós vamos entrar no item 117. No programa passado, nós falamos muito com relação à interrupção da gravidez ou da vida que chega e que começa na concepção. Nós falamos do aborto. Nós terminamos o nosso programa lembrando que aquele que errou nesse aspecto, todos nós erramos, né, em vários aspectos. Mas quem errou nesse aspecto, quem já cometeu um aborto, não é para ficar com remorso e com sentimento de culpa. É reconhecer o seu erro e agir no sentido, com arrependimento, no sentido de reparar de alguma forma aquilo que foi feito. Essa é a nossa atitude em todos os aspectos em que nós ainda falhamos. Então, a vida física, a vida humana, começa no momento da concepção. Isso nós não podemos deixar sem firmar esse conceito. Então, no item 117, que já trata aí do nascimento propriamente dito, o que Kardec nos diz? Porque essa obra, nós sabemos que ela foi elaborada por Kardec, baseada no Livro dos Espíritos, que era a única obra existente na ocasião, para dirimir, para esclarecer algumas dúvidas, algumas necessidades que surgiram com a publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos em 1857. Essa obra, O que é o Espiritismo, é de 1859. Então, no item 117, Kardec faz a seguinte colocação: qual o estado intelectual da alma da criança no momento de nascer? Seu estado intelectual e moral é o que tinha antes da união ao corpo. Isto é, a alma possui todas as ideias anteriormente adquiridas, mas, em razão da perturbação que acompanha a mudança de estado, suas ideias se acham momentaneamente em estado latente. Elas se vão esclarecendo aos poucos, mas não se podem manifestar senão proporcionalmente ao desenvolvimento dos órgãos. Porque é justamente com o desenvolvimento dos órgãos que vem a fala, não é? E a criança começa a expressar. Nós sabemos que na primeira fase da infância, nos primeiros anos, essa intelectualidade ela não é facilmente expressada por todas as crianças, mas já encontramos aquelas crianças que aos 5 anos já toca, não é? Piano muito bem, já fala com uma certa fluência, quer dizer, vai fazendo aflorar a bagagem que carrega. Porque essa intelectualidade compõe as experiências daquele espírito noutras jornadas. É o material anímico, né? A bagagem da própria alma. E ela vai colocando para fora, de acordo com aquele planejamento reencarnatório, ao longo da sua vida. Nós temos que entender que
ali está um espírito milenar, né? Com sua bagagem de conhecimentos, a sua elevação moral. Ali está presente, no momento do nascimento, um espírito que reencarnou. Mas o instrumento que ele tem para participar do mundo onde nós estamos, e que é o corpo físico, é que ainda é limitado. Então, essa limitação do seu instrumento de trabalho, vamos chamar assim, é que vai determinar para esse espírito já reencarnado uma série de limitações que vão, com o tempo, sendo superadas pouco a pouco, certo? A Miranda lembrou, a fala, certo? O entendimento de muitas coisas, certo? As atitudes que aquele espírito passa a tomar já conscientemente, certo? Tudo isso vai surgindo, vai aflorando, vai acontecendo à medida de que o tempo passando leva esta alma, o espírito encarnado, a ter no seu corpo físico esse instrumento que atenda às suas necessidades e à sua vontade como espírito. A vontade é um dos atributos da alma, certo? Então vejamos, é como se nós tivéssemos um músico virtuoso, certo? E que nós entregássemos a ele um violino desafinado, certo? Ele não vai conseguir fazer com que a música que ele sabe, que ele é capaz de executar, sairá uma música totalmente fora do contexto. E é a mesma coisa com o corpo físico. O espírito que ele está tem uma bagagem. É um espírito milenar. É um espírito que tem um conteúdo de vivências anteriores, mas ele não tem a condição de colocar em prática ou de realizar alguma coisa porque o seu instrumento de trabalho está desafinado ainda. Isso. Aqueles casos que são vulgarmente conhecidos como crianças prodígios, não é? Eles já trazem no perispírito toda uma preparação para que ainda nos primeiros tempos de infância as manifestações acontecerem, quer dizer, a coordenação motora para que eles possam tocar algo, o aparelho fonador para que eles possam falar com fluência. De vez em quando tem vídeos aí na internet de crianças, tipo 2 anos, conseguindo falar determinadas palavras, né, que nos chamam a atenção, porque não são fáceis de pronunciar. Mas esses casos não acontecem também à toa. Houve todo um planejamento para que naquela encarnação, desde os primeiros anos, a criança e o espírito já se manifeste. Já manifeste seu nível de intelectualidade naquele estágio, não é? Aquilo que você lembrou bem. O perispírito já vem preparado para que, com aquela veste deficiente que ele tem, ele possa se utilizar da potencialidade que já está presente naquela sua veste física. É um violino desafinado em que, mesmo assim, o virtuoso possa tirar ali, executar alguma música. Nós vemos muitas vezes manifestações de crianças que ainda falam com o linguajar de crianças, com o tipo, os trejeitos de criança, mas que tem um conteúdo, certo? Muito especial e muito profundo, certo? Então isso vai variar de espírito para espírito, de situação para situação, de reencarnante para desencarnante. Uma coisa que prova, né, essa questão da criança, Kardec já naquela época, século XIX, na questão 385, ele vai falar sobre a adolescência, porque eles já observavam aquela época, e hoje em dia isso é mais evidente ainda, né, muito mais evidente do que aquela época, a questão da mudança que se opera na criança ao chegar a uma determinada idade. Então, na questão 385 de O Livro dos Espíritos, ele pergunta aos benfeitores o que é que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade.
especialmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? E aí vem a resposta dos espíritos. É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Então, quando a gente olha para uma criança, ali tem um espírito já muito vivido. E ele traz uma série de tendências, algumas boas, outras nem tanto. Eu observo muito meu filho nesse sentido, né? E os pais, às vezes, talvez por não terem esse conhecimento, mas, sobretudo, um pai e uma mãe espírita não pode olhar de uma forma diferente. Porque a gente sabe, assim, que ali tem um espírito já vivido, né? A gente lembra aí o livro do nosso irmão Hermínio Correia de Miranda, né? Já desencarnado, nossos filhos são espíritos. Essa é a visão que nós temos que ter, porque o espírito já traz com ele as tendências boas ou mais. E os pais precisam ficar atentos ao comportamento da criança desde cedo. Tanto é que nós vemos aí crianças que são gêmeas, uma é calminha, a outra é muito agitadinha. O estudo dos gêmeos ele é muito interessante porque não há desculpa. Mesma carga genética, a cópia do outro, mesmo pai, mesma mãe, mesmo ambiente, mesmo tudo. Deveriam ser iguais. Ah, não, é porque a fulana puxou a mãe e a outra fulana puxou o pai. Mas a carga genética é a mesma, como é que puxa um ou puxa para o outro? Na verdade, são dois espíritos diferentes. Aquela famosa história lá que ficou da novela Ruth e Raquel, as duas irmãs que eram tão diferentes. Por quê? Porque ali são espíritos que manifestam desde cedo as suas tendências. Daí na questão 582, os espíritos alertarem que a paternidade, a maternidade é uma grande missão e que os pais responderão por esta missão. Isto é, nós temos que observar a criança desde cedo em relação ao seu comportamento, seu egoísmo, as suas tendências, os seus vícios, e tentar, né, conforme dizem os espíritos, aproveitar esse período infantil para incutir as ideias boas. Kardec vai dizer lá na questão 685, no comentário da questão, que educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então nós temos que levar hábitos para a criança de respeito, hábitos saudáveis. E nós, infelizmente, no mundo que nós vivemos hoje, a tarefa é hercúlea. Educar um filho hoje é algo extremamente desafiador, porque nós temos aí a escola, né, e os professores têm muita dificuldade em controlar tantos alunos e que levam para as escolas, hoje em dia, algo que não existia antes, seus celulares, seus vídeos. Nós temos a imprensa que dissemina muitas vezes valores complicados para as nossas crianças. O mundo que nós vivemos com a liberalidade das drogas, a liberalidade do sexo promíscuo. O que mais se vê hoje em dia são crianças confusas em relação ao mundo em que vivem. Um menino de 12 anos me perguntou no consultório: Eduardo, será que eu sou gay? Eu falei, mas por que você está me perguntando isso? Ele falou, mas porque eu fico observando tantos amigos meus, tanto homens quanto meninos quanto meninas que se dizem bissexuais, se dizem homossexuais, eu estou em dúvida. Eu falei, mas você nunca teve nenhuma experiência? Ele falou, mas é porque eu fico em dúvida, é tanta gente que eu estou confuso. Sim. Então você vê o quanto está difícil para a criança hoje, até para ela se identificar nesse mundo. Porque os valores que nós trazemos, os valores cristãos, a família, essa coisa toda, isso está sendo muito complicado hoje em dia. Uma coisa é a gente pregar o respeito, e deve ser pregado o respeito, entender o que é aquela criança que desde cedo apresenta tendências homossexuais. A gente sabe que isso é real, que isso acontece mesmo. Outra são as crianças serem induzidas e incentivadas a determinados comportamentos que elas sequer sabem o que é. Eu me recordo que eu tinha 16 anos, eu sequer sabia o que era sexo. E aí eu vejo hoje em dia crianças, conforme professores já me relataram, de 10 anos, que estão na escola
assistindo filmes pornográficos no celular. Como é que fica a cabeça dessas crianças nesse mundo que nós estamos vivendo? É os espíritos dizendo aqui. São espíritos. Não sabemos o que a inocência das crianças oculta. Uma caixa de Pandora ou uma caixa de sonhos, né? O desafio do educador no momento é justamente esse, esclarecer sem induzir. Né? Ter a sobriedade de como esclarecer, até onde pautar certas orientações. E dando sempre a maturidade de esclarecer a criança, que é um momento que vem depois, para não ficar previamente ansioso para saber daquilo. As coisas estão sendo muito antecipadas, né? Isso aí traz para nós também uma reflexão a respeito da importância e do valor da educação. Tá? Porque a criança, ainda com essas limitações que ela ainda apresenta, com esse não desenvolvimento pleno dos seus órgãos, do seu raciocínio mesmo, ela tem uma facilidade maior de assimilar os bons princípios, os valores morais necessários. E aí vem a educação. A educação não é a gente enfiar na cabeça de alguém, certo, aquilo que ela deve fazer. A educação, ela prima por fazer com que aflore daquele espírito que ali está os valores que ele já traz com ele. Certo? Então, educação é o próprio termo, certo? Educar, ex ducere, certo? É trazer para fora, fazer aflorar e não enfiar na cabeça de alguém aquilo que ele deve fazer. E como é que nós educamos? Educamos através do exemplo, através da conversas edificantes, da exaltação de valores morais. Então, tudo isso é uma necessidade que nós temos para que, com esse desenvolvimento dos órgãos, nós possamos fazer com que aquele espírito reencarnante ele tenha maiores ou melhores condições de levar uma vida sadia, de levar uma vida onde preponderem os valores morais. Kardec vai comentar na questão 685 justamente isso que o Aloysio está colocando aí, a importância da educação. E ele, como um educador, né, um professor, ele vai dizer que a educação não é exatamente somente essa que nós consideramos, né? Ele vai dizer o seguinte: a educação, mas não a educação intelectual. Palavras dele. É instrução. Mas a educação moral. Palavras de Allan Kardec. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres. Quer dizer, porque não adianta você pegar um livro de educação moral e colocar na mão da criança e falar, leia aí. Ajuda? Ajuda. Mas ele diz que não é exatamente essa educação pelos livros, mas sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. E aí ele faz uma consideração que parece que ele está escrevendo isso hoje. Olha o que vai dizer Allan Kardec. Considerando-se a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio, e entregues aos seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Quando essa arte for conhecida, a educação, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência, para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. E aí ele conclui dizendo que a desordem que nós vivemos hoje, a desordem e a imprevidência, são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Isso aqui é simplesmente espetacular. Parece que Allan Kardec está falando conosco hoje, então quem quiser ler com calma
é o comentário de Allan Kardec à resposta dos espíritos na questão 685. Está bem claro aqui, Maria de Fátima Miranda. Porque os educadores autênticos, eles são sempre atuais, não é? Quando ele fala do livro do registro, olha, o Evangelho do Cristo, a Boa Nova, está aí 2 séculos e alguma coisa a mais. E nem por isso, só pelo fato de estar registrado, não quer dizer que a humanidade evangelizou-se, né? Kardec, quando vai falar do homem de bem do Espiritismo no Evangelho, ele diz que o Espiritismo bem compreendido, quer dizer, intelectualmente, né? Mas, acima de tudo, bem sentido. Porque, além da informação, que se tenha a meditação e a interiorização dos conceitos. Isso é educação. Você lembrou muito bem, né? Nós lemos livros de educação moral, como diz Kardec, como o Evangelho segundo o Espiritismo, como o livro que estamos agora estudando, que é o Espiritismo, e isso não necessariamente nos promove a mudança. Por isso Kardec diz que é preciso a vivência, é preciso a gente mergulhar nessa realidade do Evangelho que Jesus nos trouxe, porque senão a mudança não acontecerá. Aloysio Guigino. Educar é isso. Educar é fazermos com que o outro entenda o caminho que deve seguir. Certo? E aí, através da persistência, da perseverança, da disciplina, nós vamos mudando ou adquirindo novos hábitos. Educar é isso. Educar é a colocação e o incentivo para que ocorram novos hábitos saudáveis. É isso aí. E os pais que estão nos escutando, procurem conversar com seus filhos. Eles querem falar. Parece que não, mas eles querem falar. Eles muitas vezes não falam porque os pais reprimem de uma forma muito dura, e eles, com receio das punições, eles deixam de falar o que sentem. O meu filho tem 8 anos e de vez em quando ele senta ao meu lado e fala assim, vamos conversar? Ele quer falar. Só que ele, certa vez eu peguei ele mexendo no celular e ele escondeu. Eu falei, não esconda. Me fala o que está acontecendo, eu não vou brigar com você. Aí ele falou, porque eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp de uma menina que está falando para fazer umas coisas aqui. Eu falei, então, vamos ver o que é, tal, vamos conversar. E o que você fez? Ele falou, eu bloqueei, mas ele ficou assustado. Porque a gente sabe que tem essas induções, né? Adultos que se aproveitam, isso a gente sabe. Então, se a criança não confiar no pai e na mãe, ela vai correr sérios riscos. E ela muitas vezes vai ter que buscar com outras pessoas as informações que ela não se sente segura para conversar com o pai e a mãe. Porque educar, Eduardo, se você está falando, é muito importante. Educar não é reprimir. Educar é fazer entender. Tá? E quando você entende, você vai realmente adotar aquela nova atitude, porque você entendeu aquilo. Você tem motivação para fazer aquilo. Eu sempre digo ao meu filho, se você cometer qualquer erro, seja ele qual for, me conta. Eu não vou te punir. Porque o objetivo é que você entenda o que está acontecendo para não repetir. Porque a pior coisa é a criança errar e ela não ter a confiança de falar o que fez, e quando o pai e a mãe vai descobrir o que aconteceu, a situação já está muito mais grave. Então é fundamental o diálogo, é fundamental estar mais perto dos filhos. Dar uma boa educação é importante, uma boa escola, condições adequadas ao desenvolvimento, mas mais importante do que qualquer coisa material são os pais darem de si mesmos. Isso mesmo. Visto isso, vamos ouvir a Miranda se despedindo. Que Jesus nos conduza, muita paz. Graças a Deus, muita paz a todos e até o próximo programa. Até o próximo encontro, se Deus quiser, e Ele há de querer. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração
a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos chegando para mais um Luz na Penumbra. À minha direita, Bill Fabiano Cordeiro. Boa tarde a todos. Isso aí. E à minha frente, Ronaldo na técnica, não é isso? Conduzindo ali o nosso trabalho, nos ajudando. No comando da nave, aquela nave cheia de botão, não é isso? Cheia de tela de computador. Bacana, né? Bacana o negócio. Sem isso aí. Um time, né? Isso, um time, com certeza. Estamos nós aqui com a Revista Espírita de janeiro de 1859. Como disse o Renault. Né? Fevereiro. É isso? Pois é, fevereiro. Como disse o Renault, comentando os textos da Revista Espírita de 1859, né? Estamos em fevereiro. A gente ficou tanto tempo em janeiro, né, Renato? Que a gente não quer sair de janeiro, né, Bill? Não, mas e a gente estava conversando aqui nos bastidores, porque fevereiro ela tá um pouquinho maior que janeiro. Sim, sim. Né? E aí a gente já tá querendo voltar pro janeiro. Não, mas não é assim, não. A gente tá conduzindo aqui, estamos nos Escolho dos Médiuns. Sim, sim. Bem devagar, conforme a gente estava conversando, né, Bill? Com muita calma, muita tranquilidade. Tem muito assunto importante que vem aí, muito título importante, né, Bill? Pra gente aprender, né? Com certeza, pra gente aprender. Então vamos retornar aqui. Estávamos falando do orgulho no último programa, nesse título, né, que fala sobre o Escolho dos Médiuns. Então a gente volta aqui uma frasezinha para poder depois dar continuidade. É o orgulho que lhes dá essa crença na superioridade dos espíritos que se ligam a ele, porque se lisonjeiam com certos nomes que lhes impõem. Desde que um espírito lhes disse, eu sou um tal, eles se inclinam e tratam de não duvidarem disso, porque seu amor próprio sofreria por encontrar sob essa máscara um espírito de estágio ou de má qualidade, né? O espírito que vê o lado fraco dele se aproveita, gaba seu pretenso protegido, lhe fala de origens ilustres que os incham, mas, né, lhe prometem um futuro brilhante, as honras, a fortuna, das quais ele parece ser o dispensador. Se necessário, afeta com ele uma ternura hipócrita. Como resistir a tanta generosidade? Vamos parar nessa pergunta que foi feita aqui, né, Bill? Para a gente poder comentar. Porque existe uma questão aqui importante, que é a questão da obsessão. Não é? Então, a gente... E os exemplos são muitos. Quando você vê na casa espírita, chega uma pessoa... se coloca lá diante do passe, toma um passe e até desmaia. Porque há um afastamento temporário de uma companhia espiritual que ela já vinha trazendo. É simbiótica. Que lhe causava um falso bem-estar. Porque a gente acredita, né? Não se dá o trabalho de duvidar das questões que estão sendo passadas, da influência que está sofrendo, tá? E cria essa simbiose que você falou, né? Alimenta muito mais essa simbiose e essa sensação de bem-estar, porque é uma sensação de bem-estar. Quando esse espírito é parcialmente afastado, né? Porque ele não quer tomar um passe, então ele se afasta. Aí aquela pessoa sofre até um desmaio. Exatamente. Né? Desfalece. E isso acontece muito. Né? E corta um pouco aquela sintonia do negócio. Mas existe toda uma ligação, existe tudo isso. Que o médium deve observar muito bem, não é? E não querer ficar muito ligado nas questões de quem é o meu... quem é o guia que está falando, o nome é o mais importante. Não é isso, né, Bill? Com certeza não. E até porque no trabalho doutrinário ali, mediúnico, a gente sabe, né, Renato, que, lógico, nós temos aquele espírito que, não digo nosso anjo guardião, não.
que normalmente é o nosso familiar, que vem ter conosco desde o nosso desencarne até muitas outras existências às vezes, né? Combina com a gente ali várias existências, mas eu digo aquele trabalhador ali mediúnico. Por exemplo, Falange, Dr. Bezerra, por exemplo, está ali com o Renato trabalhando, mas às vezes aquele espírito específico, por exemplo, Falange, Dr. Bezerra, mas é o espírito Carlos. Vou lembrar aqui de Dona Ivone do Amaral Pereira, Carlos ou Charles. Só que o Charles ou o Carlos, naquele dia ali, não pôde vir ter com o Renato, porque ele teve não digo nada mais importante, porque todos os trabalhos são importantes, mas teve um outro trabalho para fazer, um trabalho específico. Ou, por exemplo, o Renato irá atender hoje o Bill Fabiano, que tem uma especificidade no tratamento. Bom, então não vai ser o senhor Carlos, será o senhor Alberto. Isso. E o senhor Alberto vai vir ter com o Renato, também da Falange Dr. Bezerra ali, trabalhadores que trabalham com a cura, na medicina, né? E vai atuar dentro da minha necessidade. Então não tem isso de ser A, B, X, Y. Lá na educação mediúnica, Renato, o que a gente mais ouve é isso. Quem é o meu mentor? Eu falo, você perguntou para a pessoa errada. Porque eu não sei nem o meu. Eu quero assim, que seja um trabalhador do bem, que esteja ali juntos, pronto, assim como eu estou pronto, para ajudar. Né? Então não importa se é A, B, X, não importa. O que a gente tem que entender também é que nós somos medianeiros, né, Renato? Nós, sem os espíritos, não fazemos nada. No máximo, mistificadores, né, Renato? Com certeza. E voltando a falar do capítulo 20 do Livro dos Médiuns, que nós falamos no programa passado, a respeito da influência moral do médium. Quando você fala de mentor, o mentor às vezes não é só o mentor para o bem, não. Porque mentor, olha o nome, mentor, ele cria, né? Ele planeja, ele orienta. A mentoria daquela situação. É isso, ali. de quem é. Né? Então, se eu estou ligado a uma imperfeição, que é o orgulho que nós estamos citando aqui, o meu mentor provavelmente está ligado a esse orgulho aí. Exatamente, muito bem colocado, Renato, porque, lógico, a gente fala mentor aqui pra gente, a gente já faz uma conotação superior, né? Mas a gente lembra aqui, lá no Trilhas da Libertação, Trilhas da Libertação, aliás, a gente faz sempre o convite para participem conosco, lá no canal Bill Fabiano, do estudo da obra Trilhas da Libertação, que isso vai demorar muito. Vai demorar, vai. Enfim, a gente vai varar o ano de 2022, isso. Né? E lá a gente fala do médium Davi, que tem como mentor Dr. Hermann Grais. Isso. Ou Grois, ou Grais, enfim. Grais, E também é um espírito ainda, e é mentor do Davi. Trabalha com a cura ali. Só que são espíritos equivocados, tanto um quanto o outro. O Davi, médio encarnado, mais equivocado ainda. Mas o Dr. Hermann também é equivocado. Né? Certo. Então você lembrou muito bem, Renato. O mentor, né? A gente precisa ter muito cuidado. O meu mentor. É muita responsabilidade falar o meu mentor, né? Meu mentor, nossa, peraí, vê bem quem é o seu mentor, né? Mesmo que você não saiba o nome, mas o que ele está dizendo para você? No que ele está te orientando? Você está seguindo? Ou você está conversando com ele, está vendo, peraí, isso aí não está pautado no que eu ouvi falar lá do Evangelho, não. Isso não está pautado no que está lá no Livro dos Médiuns, não. Esse comportamento não condiz, não é? Sim, com certeza. E aí a gente tem que lembrar sempre o capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Aliás, médiuns não se apartam, como diria a Miranda, não se apartam do estudo, não é a leitura, do estudo do Livro dos Médiuns. Capítulo 23 da obsessão simples, fascinação e subjugação. A fascinação é que faz com que a gente não entenda isso aqui quando ele diz aqui: desde que o Espírito lhes diz, eu sou fulano, como o Renato colocou aí na outra edição do Renato, ele diz o que aí? Ele diz, desde que... O meu é que eu sou fulano. Eu sou um tal. Eu sou um tal, eu sou fulano, dependendo da edição que vocês estejam estudando. Bom, peraí. Se o Espírito diz para mim assim, eu, Bill Fabiano, na minha atual circunstância e conjuntura, eu sou Bezerra, eu mesmo vou ficar, opa, peraí. Porque eu, dentro da minha condição moral, não que eu não tenha valor, tenho meu valor, como o Renato tem o dele, só que eu acho que eu vou ser o último da fila. O penúltimo, o último seria o Renato, tá, Renato? Pode ser? Tá bom, pode ser. Eu sou o penúltimo da fila, porque Bezerra de Menezes vai tentar encontrar outros médios, né, mais sintonizados com ele. A não ser que vá num lugar onde só tem
Coisa ruim igual a gente, né, Renato? Pois aí, é. bom, aí vai no Unido Unité. Vamos escolher qualquer um que vier. O melhorzinho, né? Menos ruim. Aí vai ser o Bill Fabiano. Que, agora, falando sério, não que Dr. Bezerra não possa vir ter comigo para se comunicar. Porque Dr. Bezerra vê a necessidade, né? Claro. E tem até uma historinha de Chico, né? De um médium muito, muito, muito descomprometido. Ele usava as questões viciosas, não só morais, mas de físicas também, de fumo, de bebida. E uma vez, Chico virou para ele: fulano, por exemplo, Bill, eu quero tomar um passe com você. Aí o Bill, pelo amor de Deus, sei como é que eu sou. Vou dar um passe no Chico. Aí eu já pensei, caramba, vai dar ruim pro Chico, ele vai sair desmaiado daqui. Que eu cheio de emanações etílicas, de fumo, o que eu vou fazer? E beleza, eu vou lá, o Bill vai lá e dá um passe no Chico. E o Chico, pra mastigar-me mais ainda, pra bater mais em mim, no final ele fala: Bill, a partir de hoje eu vou tomar, toda vez que eu vier aqui, eu vou tomar um passe com você. Nossa. Mas olha só, olha o cerne da questão. O que Chico quis fazer comigo, Renato? Me dá a oportunidade de eu mudar. Logicamente, Emmanuel já soprou, Emmanuel ali sempre com ele, né? Soprou, ó. Coloca isso aí pra ele que agora ele vai ter a responsabilidade de te dar o passe. E eu... Como é que eu vou dar um passe no Chico se eu tenho as minhas emanações etílicas, de nicotina? Sim. O que eu vou jogar em cima do Chico? Então, a partir daquele momento ali, daquela oportunidade que Chico e Emmanuel, a espiritualidade maior, me deu, eu passei a transformar a minha vida e passei a ser um médium verdadeiramente comprometido. Olha só que beleza, né, Renato? Bacana. É bacana esse seu relato aí, essa lembrança, não é? É um amadurecimento que vai acontecendo, né? É um amadurecimento que vai acontecendo. Processo. Pouco a pouco, a mudança. Como é que pode, né? Quem está sendo tratado? Eu vou ficar sendo sempre tratado naquilo que eu já posso empenhar forças para melhorar? Né? Então, eu preciso me modificar. Se a minha proposta de trabalho está me pedindo isso, eu preciso me modificar, não é? Para que eu possa... ser o melhor instrumento. E a gente é tão pouco instrumento, né, Bill? Sem tão dúvida pouco, alguma. né? O percentual é muito baixo. Temos que aproveitar essas oportunidades, né, Renato? De ajudar, né? De servir e de serviço, como diz Emmanuel, né? Isso aí. Bem, meus irmãos, estamos no programa Luz na Penumbra, na Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, as ondas fraternas da emissora da Fraternidade. Ficou até redundante, mas é importante a gente redundância pro bem, ratificar, não é isso, né? A gente ratificar, tá? Fiquem ligadinhos aí, 1400 AM, lá no site também, Rádio Rio de Janeiro.digital. Vai encontrar lá também todos os programas, a reprise, o dia das reprises, tudo direitinho lá, né, Bill? Todos os luzes e toda a programação da Rádio Rio de Janeiro. Acompanhe, né, Renato? Com certeza. Multiplique, compartilhe, ajude a divulgação da doutrina, que, como Emmanuel diz, o maior bem que nós podemos fazer à nossa doutrina é a sua própria divulgação. Com certeza, é isso aí. Vamos lá, vamos continuar? Vamos lá. Então, depois da pergunta, diz assim: em uma palavra, o engana e o conduz, como se diz vulgarmente, pela ponta do nariz. Sua felicidade é ter um ser sob sua dependência. Olha o que ele cria, né? Olha o que esse espelho... Olha o que a nossa imperfeição cria. Sim. Porque a culpa não é dele, a culpa é minha. E nós vamos falar sobre isso já. Tá? Então diz assim, mais um parágrafo aqui, né? Interrogamos mais de um deles sobre os motivos de sua obsessão. Um deles nos respondeu: eu quero ter um homem que faça a minha vontade e o meu prazer. É o meu prazer, né? Quando lhes dissemos que íamos trabalhar para frustrar seus artifícios e abrir os olhos de seu oprimido, ele disse: lutarei contra vós e não vencereis, porque farei tanto que ele não crerá em vós. Vamos parar por aqui? Vamos parar por aí. Eu me recordo de um sábado desses, estávamos num estudo lá no Bezerra, não é? E surgiu um assunto com relação às nossas imperfeições morais que nós temos que melhorar. E o assunto falava da reencarnação, né, no Livro dos Espíritos.
dessa oportunidade. Então, as pessoas foram participando e o assunto foi se movimentando para o lado da obsessão. Então, eu me recordo que a gente procurou passar para eles o seguinte: quando você chega, que vai buscar o tratamento, né, a orientação espiritual, o atendimento fraterno, isso varia de acordo com cada casa, né, te designa lá um tratamento. Né? Olha, você vai fazer um tratamento de desobsessão, de acordo com cada casa e tudo mais. Aí eu, que ainda não sou assim muito esclarecido, né, penso assim: nossa, deve ter uma fila de espíritos aqui precisando de desobsessão. Não, quem precisa da desobsessão sou eu. Né, Bill? Sou eu que preciso da desobsessão. Coitado do obsessor, porque ele é um professor e devo tratá-lo com muito amor e com muito carinho, porque ele que vai evidenciar em mim aquilo que está errado em mim mesmo. É ele que vai evidenciar, ele que vai estar sempre mostrando, intensificando aonde eu preciso melhorar. Aí ficou todo mundo de olho arregalado quando a gente fez esse comentário. Disse assim: nossa, o tratamento é para você. É você melhorando e se modificando, fazendo com que eles também deixem de te assediar. E alguns deles vão na tua onda e melhoram também. E vão se melhorando também. Não é assim que funciona, Bill? Exatamente. Eu lembrei aqui uma vez uma inspiração de um amigo espiritual lá ao longo da educação mediúnica veio para mim na hora, assim, que uma pessoa perguntou alguma coisa acerca do crachá, que nós trabalhamos lá para que todos saibam, é uma questão estatutária, todos têm que usar jaleco branco e o crachá. Tem que usar o crachá para identificar. Com certeza. E aí uma inspiração assim me veio: o crachá que você carrega é aquilo de que você necessita. Aí eu olhei para o meu, estava escrito lá, doutrinador. E eu preciso ser doutrinado. Preciso Exatamente. De doutrinação. Então, quando você falou isso aí de desobsessão, me veio logo isso à mente. O Espírito falou para mim que eu preciso de doutrinação. Eu preciso ser doutrinado. E tá aí, né? Internos como somos, né? Na camisa de força, que é aquele jaleco. Né, Renato? O que a gente vai achar? Que a gente está ali ajudando o tio Bezerra? Estamos sim. Dando a nossa participação. Claro, sim, claro. Mas a nossa parcela é muito pequena. Com certeza. Né, Renato? E você lembrou bem essa questão da nomenclatura do encargo. Não é cargo, né? Do encargo que você tem na casa espírita. Você é o passista, você é o orador, você é o curativo, você é o evangelizador, você é o doutrinador, né? Ou o assistente fraterno. Algumas casas também estão fazendo dessa forma, né? O orientador, coordenador, né? Para lembrar justamente que eu preciso ser aquilo, eu ainda não sou. Aquilo é para que eu possa aprender e um dia, quem sabe, eu vou chegar a ser, né? Quem sabe? Exatamente. Eu que preciso de doutrinação, você falou tudo. Para que esses espíritos possam também ver em mim um exemplo, né? Opa, ele está se modificando, eu quero continuar seguindo e me modificar também. Ou eu não quero mais seguir o Renato, né? Exatamente. E partir para um outro caminho, né? Continuando, então, diz assim, Revista Espírita, fevereiro de 1859. Não errei dessa vez, Bill. Não errei. Diz assim: com efeito, é uma tática desses espíritos malfazejos, né? Eles inspiram a desconfiança e o afastamento para as pessoas que os possam desmascarar e dar bons conselhos. Exatamente. Eles não querem ser desmascarados. Exatamente. Bom conselho eu não quero. Não, de jeito nenhum, né? Debocham, fazem, né? Zombam e tudo mais, né, Bill? Fazem isso. Exatamente. E fazem com que você enxergue aquela pessoa que está te dando um conselho valoroso. Vai começar a te inspirar que a pessoa está com inveja de você. Fulano, o Renato tá querendo te ajudar não, tá com inveja de você, cara. Ele quer ocupar o teu lugar como se a gente tivesse algum lugar. Nosso lugar é no Caju, né? Ou no Pechincha, ou lá no Irajá. Aquilo lá só guarda os nossos despojos materiais. E mesmo assim por um tempo muito curto. Por um tempo de 3 anos hoje em dia. Acabou, vai embora, joga fora. Então, nós não temos lugar. Mas eu não tô nem aí, eu não tô ouvindo o
Renato porque eu estou com a minha mente fechada pela aproximação simbiótica desse espírito, porque está atuando em cima de quê? Do meu orgulho, da minha vaidade. Ele vai, através da minha brecha, cada vez mais, né, tomando conta de mim, né, Renato? Ele vai me abraçando de uma tal forma sinistra que eu não consigo mais ouvir nada. Aí que entra a importância do estudo. Porque é o estudo que vai fazendo com que você se esclareça. Se esclarecendo, você vai se modificando. Se modificando, essa simbiose, essa ligação, ela começa a perder força. Né? É desse jeito. E você entender que você deve sempre, sobretudo, duvidar, né, Renato? Sim, sempre. Duvide. Sempre. Pô, mas será que isso tem fundamento? Será que tem... Na doutrina, lá em Kardec, o que Kardec diz sobre isso? Lógico, como a gente sempre busca aqui sempre, né? Falar do equilíbrio. Você não vai se recusar ou se negar a tudo, né, Renato? É avaliar. Avaliar sempre em cima da codificação. Bom, isso que o doutor Bezerra, entre aspas, está me trazendo, ou... entre aspas ou sem aspas, né? Vai depender da avaliação. O que ele está me trazendo tem sentido? Aí o Dr. Bezerra de Menezes começa a falar um monte de coisa desconexa. Não é Dr. Bezerra de Menezes. A gente já falou em algum programa, se eu não me engano, há 2 programas atrás, ou alguns, que o Dr. Bezerra fala para eu ir para a esquerda. Vai para a esquerda que vai dar bom para você. Já deu certo. O doutor Bezerra nunca vai falar isso, né? Não. Ele vai te dar, você tem realmente algumas opções. Confia no Cristo, que ele com certeza vai te direcionar o caminho correto. Confia no Cristo. É isso que os espíritos nobres falam. Eles nunca tiram de nós a capacidade de exercitarmos o nosso livre-arbítrio, né, Renato? E a gente costuma falar isso muito por estudo, né, até. Mas às vezes não colocamos em prática, né? Porque assim, na dúvida... Pergunta sempre o que Jesus faria. Mesmo. Mas eu vou perguntar o que Jesus faria e não vou receber a resposta. Não é? Mas perguntar o que Jesus faria e procurar lá no Evangelho, lá nos ensinamentos, o que ele faria. Exatamente. Aí é que está o procurar. Porque muitas pessoas ficam sem entender quando a gente diz assim, pergunta o que Jesus faria. Pergunta a sua consciência. E se a sua consciência ainda não conseguir trazer para você a lume a resposta, procura lá no Evangelho, procura nos ensinamentos o que ele faria. Eu vi uma postagem numa mídia social hoje que me deixou muito pensativo e vai de encontro ao que a gente está falando, porque tinha um pássaro, um bem-te-vi, de frente para uma situação que era o reflexo dele mesmo. E uma informação dizendo assim, na vida nós deveremos sempre perguntar assim, e se fosse comigo? Como é que seria? Né? Porque quando é com outro, de um jeito. Quando é comigo... Não é? Exatamente. E é a mesma coisa. Pergunta o que Jesus faria. Pergunta. Não é? E você vai com certeza conduzir a sua vida por águas, né? Navegar por águas bem mais tranquilas, né, Bill? Não há outro parâmetro para a gente, né? A gente tem sempre que colocar dessa forma, logicamente, como você colocou, nem sempre a gente tem a serenidade de pensar naquele momento o que Jesus faria, mas é o que nós temos que buscar, né? Nós estamos em busca do equilíbrio, em busca desse tipo de discernimento e de raciocínio naquele momento mais crítico, né? Ou de uma agressão, ou de uma injúria, o que Jesus faria no meu lugar? E como você lembrou bem, vai lá no Evangelho, o Evangelho está lá, vai dizer para você, ou na Bíblia, vai buscar onde você quiser, dependendo da sua crença, vai buscar as palavras, os ensinamentos de Jesus, não tem como dar errado, né, Renato? Com certeza, não tem como, né? É esse o caminho, isso que nós devemos fazer. Vamos chegando ao final de mais um Luz na Penumbra, na Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, as ondas da emissora da Fraternidade, dessa vez sem redundância. Ronaldo já está com a vinhetinha de encerramento lá no ponto, é só apertar um botãozinho. Bill, já olhou lá como é que é? Já, deu uma olhadinha? É só apertar um botãozinho. Eu apertei um botão, mas veio uma contagem regressiva, achei que fosse explodir tudo e sair correndo. Até o próximo programa, muita paz a todos, Bill. Muita paz, fiquem com Deus. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta,
piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.